Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo, que ele descreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Eu sou o Alan Carter e este é o nosso canal Teologicamente. Então fica comigo e vamos aprender um pouco neste vídeo. Saulo aparece na Bíblia, lá no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, na ocasião em que Estevão, o primeiro mártir, ele é capturado, ele é preso, e as pessoas estão ali para apedrejá-lo, acusando de pregar um falso Deus, porque Estevão pregava o Evangelho de Cristo, Estevão era um seguidor de Cristo. Durante essa ocasião, esse ato, as pessoas tiraram as vestes, as roupas de Estevão, e a palavra vai dizer que depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse jovem cresceu e se tornou então o maior perseguidor de cristãos da história. Ele era um fariseu e julgava estar servindo a Deus, perseguindo aqueles seguidores de Cristo, os membros da igreja primitiva. Saulo, em determinado momento, ele pega algumas cartas para ir até algumas cidades, prender, açoitar e matar todos aqueles que seguiam a Cristo. Nessa ocasião, ele partiu com uma comitiva, com um grupo de soldados, para executar essa missão que ele tinha proposto. Só que no caminho de Damasco, Paulo ele tem uma visão e ele ouve uma voz falar com ele. Nesse momento ele cai do seu cavalo e ele fica cego. Ali na estrada de Damasco, está descrito no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, Saulo ele tem um encontro com Jesus Cristo. E o perseguidor se torna então um perseguido. Saulo fica cego durante 3 dias, até que Ananias, um servo do Senhor, ele tem uma visão em que um anjo fala para ele ir até a casa onde está Saulo e orar, impor as mãos sobre Saulo e orar por ele. De início, Ananias recusa essa ordem daquele anjo, porque ele conhecia a história e sabia que Saulo era o maior perseguidor dos cristãos daquela época. Mas o anjo insiste com ele. Fala para Ananias que Deus ele tem um propósito e tem algo muito especial e muito grande com a vida de Saulo. Então Ananias vai até aquele local, saúda Saulo, impõe suas mãos sobre ele e ora. Naquele momento é como se tivessem caído dos olhos de Saulo escamas como que de peixes, e naquele momento a visão de Saulo é restaurada. E a partir daquele momento Saulo começa a mergulhar em conhecer a Cristo. Ele começa a ser ensinado, começa a conhecer outros seguidores de Cristo, embora não tenha sido fácil para Saulo, porque aonde ele chegava, as pessoas o temiam. Aqueles seguidores de Cristo daquela época, eles ficavam com receio de receber Saulo, achando que ele estava numa espécie de fingimento, querendo apenas prender e descobrir onde os seguidores de Cristo se escondiam. Então passou um período de tempo para que as pessoas pudessem ver Saulo realmente como um discípulo, como um servo de Deus. Durante esse processo, Saulo teve o seu nome mudado para Paulo. Paulo então começa a acompanhar Barnabé em algumas missões, começa a pregar a palavra de Deus aonde ele ia e foi uma das pessoas, ou o maior ganhador de almas que existiu naquela época. Paulo ele foi dotado de dons do Espírito Santo. Deus curou pessoas, ressuscitou pessoas através da vida de Paulo. E Paulo foi um homem muito usado por Deus. Só que na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai descrever uma experiência e ele descreve que Deus o entregou ou lhe forneceu uma visão maravilhosa. Ele foi arrebatado aos céus e lá ele viu e ouviu coisas que ele não poderia nem pronunciar ou falar aqui na terra. Então ele conheceu verdadeiramente o céu e isso mudou totalmente a vida de Paulo. Ele já estava servindo a Deus, mas a partir desta visão, muita coisa mudou no seu coração, na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. Só que diante dessa visão muito grande, o próprio Paulo fala que para que ele não se engrandecesse
ou não se ensoberbecesse, ou seja, não empinasse o seu nariz e se achasse melhor do que os outros, o próprio Deus coloca sobre Paulo um espinho na carne. E isso está descrito aqui no capítulo 7, vamos acompanhar. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E é justamente esse ponto que tem trazido muita discussão no meio teológico. Algumas pessoas acreditam que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, outros julgam ou dizem que esse espinho na carne de Paulo era uma mulher, uma paixão que ele tinha. Mas na verdade, se nós observarmos ao pé da letra, o próprio Paulo diz que é um mensageiro de Satanás. Um mensageiro, ele tem por obrigação ou por ofício enviar ou anunciar uma mensagem que lhe foi dada. Então, se era um mensageiro de Satanás, era um espírito imundo que vinha confrontar Paulo em determinadas ocasiões. E muitas pessoas divergem em seus pensamentos a respeito disso. Agora vamos pensar um pouco. Se Paulo ele foi o maior perseguidor da igreja primitiva, imagina quantas pessoas Paulo matou. Quantas pessoas Paulo viu serem mortas por pessoas que estavam com ele e ele julgava que estava fazendo a coisa certa. Paulo matou crianças, mulheres, idosos, homens, todo tipo de pessoas, todos os seguidores de Cristo, todas as pessoas que declaravam sua fé em Cristo eram perseguidos por Paulo. Nós hoje, quando nós praticamos algo que nós sabemos que é errado, isso dói na nossa consciência toda vez que nós nos lembramos desse erro que nós cometemos. Agora imagina Paulo agora descobrir a verdade, conhecer verdadeiramente a Cristo, ver a manifestação da glória de Deus e lembrar de todas aquelas pessoas que ele perseguiu, de todas aquelas pessoas que ele matou. Ele olhar e ver crianças sangrando, sendo mortas, sendo decapitadas, esfoladas, crucificadas, que era o hábito deles matarem os cristãos naquela época, serem jogadas ali em lugares com leões para que fossem estraçalhados, e isso para o povo era um espetáculo. Eu entendo aqui que esse mensageiro que Satanás enviou para atormentar Paulo foi justamente para lembrar Paulo: ei Paulo, e aquela criança que você matou? Ah, você lembra daquela mãe com aquela criança nos braços que você fez sangrar até a morte? Ah, e aquele grupo de pessoas que estavam reunidas, adorando, falando com Deus, e você chegou de súbito e matou todas elas? E aí, Paulo, quem é você que agora quer defender o nome de Cristo, sendo que você fez tantas barbaridades? Será que você acha que Deus te perdoou? Será que você acha que Jesus Cristo se importa com você depois de toda a atrocidade que você cometeu? Acorda, Paulo. Você está iludido. Não, Paulo. Desiste dessa vida porque não tem jeito para você. Você é um assassino. Bom, esse é o meu pensamento quanto a isso. Já imaginou você ter todas essas lembranças de coisas erradas que você fez julgando certo, de pessoas inocentes que você matou em nome de algo que na verdade não era verdade, e aquelas pessoas que você estava matando, perseguindo, que você estava causando sofrimento, eram quem estavam certas, eram as pessoas do bem e você era o malfeitor, você que era o vilão da história. Então, com certeza, eu entendo que esse espinho na carne eram essas lembranças que o diabo colocava na cabeça de Paulo. Imagina na hora de dormir, de colocar sua cabeça sobre um travesseiro, as visões que vinham, as lembranças de tudo que ele havia feito. E é por isso que, continuando, no versículo 8, ele vai dizer: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, Paulo ele pediu para Deus por 3 vezes: Deus, tira, afasta esse espírito, afasta esse mensageiro de Satanás
Eu não quero ouvir a voz dele, eu não quero ser afrontado por ele. Só que, surpreendentemente, Deus só responde uma única frase: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Então nisso, Deus já estava até preparando e tratando Paulo, para que, através das manifestações de Deus, através da vida de Paulo, por tudo que Deus operou, através da vida daquele homem, ele em momento nenhum ele pudesse ou ousasse falar que ele era o cara ou que ele fosse o centro. E na verdade ele depositar a sua esperança no Senhor, entregar toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao Senhor, porque nós sabemos que nós não podemos fazer nada por ninguém, mas Deus, ele pode todas as coisas. Então, o espinho na carne de Paulo não era nada mais e nada menos que esse espírito imundo, esse mensageiro de Satanás, falando com ele constantemente que Deus não queria saber dele, que Deus não tinha parte com ele, que Jesus não estava interessado em Paulo, por todos os erros que ele cometeu lá fora, por todos os erros que ele cometeu no passado, por todas as pessoas que ele matou e que ele perseguiu. Da mesma forma, hoje acontece conosco. O diabo ele vem todos os dias querer colocar em nosso coração e em nossa mente que para nós já não existe mais solução, que por causa dos nossos erros e dos nossos pecados que nós cometemos, é besteira nós estarmos diante do Senhor, nós estarmos procurando servir ao Senhor, porque Deus não vai nos perdoar. Mas Deus, ele perdoa todo e qualquer pecado que eu ou que você tenha cometido, mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, que é o nosso advogado e o nosso Salvador. Então, mesmo que o diabo te acuse, mesmo que ele venha falar que você não é ninguém, que Deus não se importa com você, ou que você é um pecador, que você cometeu um pecado grande demais e que Deus não vai te perdoar, lembre que o sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para que os nossos erros, que os nossos pecados fossem perdoados. Ele nos perdoa de todo pecado quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Ele. E mesmo que o diabo insista em te falar que você é pecador, lembre a Ele qual será o fim dele, porque Ele já foi julgado e condenado. Então este vídeo foi para explicar a respeito desse espinho na carne de Paulo, que Paulo descreve, que muitas pessoas têm uma dúvida do que seja. Eu entendo que muitos vão discordar do meu ponto de vista, mas aproveita e deixa teu comentário aí. Coloque aí a tua opinião, a tua forma de pensamento, ou aquilo que você acha que fosse o espinho na carne de Paulo. Aproveita e já curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, e vamos fazer esse canal crescer, levando a palavra de Deus a todas as pessoas. E não esquece de ativar as notificações clicando aí no sininho para que você não perca nenhuma novidade, nenhum vídeo aqui do canal. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que você prospere em todos os teus projetos e todos os teus sonhos. Acredite, para Deus nada é impossível.